Dá para ver certinho, sim. Então, vamos lá. 7h37, vamos nessa. Bom, pessoal, acho que todos aqui já me conhecem, eu sou o Giovan, sou neurologista, hospitalista também, e hoje a proposta é a gente conversar um pouquinho sobre alguns casos que surgiram, e na verdade o tema, né, o assunto, foi justamente após alguns casos que tivemos no hospital, e para levantar essa bandeira, esse flag, esse alerta de situações que são ou que possam ser reversíveis, né, para o tratamento. Então, foram pacientes com quadro demencial rapidamente progressivo. Esse é um assunto que a gente vai passar por alguns objetivos na apresentação, mas é muito mais para ter uma conversa geral. É tema de congresso, é tema de livro, não tem como falar tudo, né, nesses poucos minutos. Mas vamos ter uma ideia da definição, como é que a gente avalia inicialmente a cognição, algumas causas primárias e secundárias principais, a apresentação clínica e tentar estabelecer algum tratamento para algumas delas, tá? O grande problema para a gente caracterizar a demência rapidamente progressiva é a definição. Então, em busca da definição perfeita, né? Então, a gente tem vários autores que, na sua maioria, consideram que seria um declínio de um ou mais domínios cognitivos com alimentação funcional, tá? Então, teria que ter alguma limitação funcional. Não se encaixaria aquele conceito do CCL, né, do comprometimento cognitivo leve. Aqui, aquela pessoa teria que ter uma alteração na sua função ao longo da sua atividade de vida diária, tá? Basta um único domínio cognitivo ou neuropsiquiátrico também. Nesse momento entra aí alterações neuropsiquiátricas que sejam consideradas graves, que tenham um início muito abrupto e com uma progressão mais rápida, né? Na prática mesmo, o que a gente vê é que são pacientes com comprometimento rápido, multidomínio, logo incapacitante, progressivo, em algumas semanas a poucos meses, tá? Aí tem essa tabelinha de um artigo de revisão que, por coincidência, saiu há questão de 15 dias na Nature, justamente comentando isso, que a definição é muito variável. A maioria dos autores ali considera 2 anos, tem um autor que considera 6 meses, tá? Então tem uma variação muito grande. E o problema disso pode até não afetar a gente no dia a dia, mas afeta os trabalhos. Então a gente tem que ser um pouquinho perspicaz para entender que para ter uma avaliação melhor, trabalhos e trials, a gente fica um pouco mais fechado, se não tem uma definição adequada, tá? Aqui, nessa figura, acabou saindo um pouquinho de lado, mostra mais ou menos como seria essa evolução. Então, ao longo do tempo, vai existir, ao longo dos trabalhos também existe essa discussão entre o que é demência rapidamente progressiva e até que ponto, naquele momento ali ainda, é uma encefalopatia. Porque muitas vezes a própria encefalopatia, por definição, vai ter um comprometimento cognitivo, vai ter um comprometimento funcional. Mas naquele momento vai ter uma evolução também um pouco mais rápida, imediata, horas a dias. Quando a gente começa a passar para semanas, a gente começa a mudar esse perfil, deixa de ser encefalopatia. Eu acho que tem um microfone aí um pouco... Ver se a gente consegue fechar os microfones. Pronto, acho que melhorou. Ou era o meu? Bom, deixa eu passar esse. E para a gente ter ideia da cognição, a gente tem que ter uma noção de neuroanatomia, né? Então, desde o neurônio, tá, até a região cerebral. Então, tinha a ideia mais antiga que todo o cérebro era totalmente dependente do neurônio. E hoje em dia a gente vê que muito ao contrário, a glia está muito em alta, né? Então, células da glia, os astrócitos, os oligodendrócitos estão muito em alta. Então, o neurônio no seu formato principal, como a gente já conhece, o seu núcleo e seu citoplasma no soma, e o seu axônio tem um papel fundamental, mas é um papel de conexão. Tá? Um neurônio sozinho, sem conexão, não faz nada. E todo o resto é substrato, todo o resto é o que faz ele ter uma boa nutrição. Como é que a gente já sabe, né, o cérebro e os seus lobos principais, cada um com uma função específica. Então, a gente tem desde
Lobo frontal, que vai dar um pouco mais de tons na personalidade, decisão, função executiva, para a gente chama de praxia. Então, vai dar toda a parte de crítica, de emoção, de julgamento, de planejamento, uma área super conhecida de todos, que é a área de Broca, que está ali, na área frontal, principalmente à esquerda, mas tem que ter em consideração o domínio, lateralização daquele paciente. Os lobos parietais têm conexões com a linguagem, identificação de objetos, relações espaciais, então toda a parte visoespacial, que o neuropsicólogo faz muita avaliação, são as gnosias, né? O paciente entender abstrações, entender e ter a percepção do que é alto e do que é hetero, de quem é aquela mão, se a mão é dele, se não é dele, de quem é aquele corpo, casos aberrantes onde tem sintomas, por exemplo, como a misoplegia. A misoplegia, o paciente não gostar a ponto de odiar e se machucar uma parte do corpo, ele passa a não entender que aquela mão é dele, tá? A mão alienígena também é um sintoma que ele começa a mexer a mão sem perceber que aquela mão é dele, tá? O lobo temporal, então, são as memórias de menor prazo, curto prazo, a linguagem mais falada, nós temos giros importantes, uma transição parietal, temporal, que é o de Wernicke, e uma outra área mais realmente parietal, que é a área de Hessel. Então, áreas muito importantes para audição, para compreensão. O lobo occipital, interpretação da visão, tá? Então, ele não enxerga, mas tem toda a interpretação da visão lá no lobo occipital. Cerebelo, cada vez mais estudado com relação à parte de emotivas. Então, tem algumas pesquisas de hipodesenvolvimento cerebelar, no qual o padrão de autismo também foi visto em alguns estudos. O sistema límbico, um dos mais antigos, ele está ali bem na parte central do cérebro profunda, tem no seu componente tanto substância branca quanto substância cinzenta, são várias partes que atuam nessa região, e a área mais primitiva. Alguns dizem, bem filosoficamente, que a alma está ali, né? Então, ele tem um comprometimento muito importante nos sentimentos, nas sensações internas, nas reações primitivas. Ele está intrinsecamente ligado ao olfato. Então, muitas das nossas memórias mais antigas está muito ligado ao olfato. Então, o olfato é importante, sempre foi importante, desde quando primatas, para o fogo, para algo mais grave, o cheiro de um animal que fosse atacar, e a gente já ter essa sensação primitiva de luta ou fuga, tá? Então, percebam que isso não é só por ser bonito e ser filosófico, mas o cérebro ele pode ter uma lesão em qualquer área e o seu comprometimento e a sua clínica ser especificamente de cada área. E aí não é tão simples assim como a gente vê lá nos livros de neuroanatomia, porque o cérebro tem conexões, e toda conexão está formando aí agora um grande estudo, que é o estudo conectoma, onde essas áreas estão interrelacionadas. Então, não adianta apenas ter uma lesão na área de Broca, na área de Wernicke, no giro de Hessel, ou qualquer outra região. Muitas vezes, lesões profundas, mas que quebra conexões entre uma área e outra, pode gerar sintomas muito semelhantes a uma área que fosse apenas na área de Wernicke, tá? Então, como é que a gente vai avaliar toda essa situação muito difícil aí, muito imbricada de muitas conexões? Então, a história clínica é fundamental, então não pode ter pressa, conversar, detalhes, acompanhantes, e aí toda a equipe disciplinar é fundamental, o psicólogo é fundamental, a neuropsicologia é fundamental, para tentar entender, tirar todos os detalhes possíveis, né? No caso, um dos casos em questão, que até que o Nilson estava acompanhando, uma paciente que estava na dúvida do tempo de início da sua doença, e a gente, depois de 3, 4 visitas com familiares diferentes, que a gente percebeu que ela já tinha um pouco mais de tempo do que se estimava, né? Então, ela entrou com um critério um pouco mais fidedigno de demência rapidamente progressiva e não cefalopatia, tá? Ter todos os antecedentes sociais, medicamentosos, familiares, o exame neurológico, ele tem que abranger não só a parte específica neurológica, mas também fazer exame físico bem feito, né? Parte cardíaca e assim por diante. Exames complementares, e aí tem toda uma bateria, dependendo do que você pensar. E cérebro é muito interessante porque você consegue topografar a lesão. Então, você fez tudo isso, sabe? A lesão está em tal região cerebral. Você topografando essa lesão, você vai levantar as hipóteses, fazer testes adicionais, fazer o diagnóstico e tratar quando possível, tá?
Na avaliação cognitiva, isso, esse artigo da BMJ, ele traz algumas coisas importantes, mas que são para qualquer pessoa, tá? O título do artigo é Avaliação Cognitiva para o Clínico, tá? E aí qualquer um pode ter ideia disso, não é nenhum mistério. Então, numa conversa breve com o paciente, a gente consegue fazer muito dessa bateria breve, tá? Mas existem ferramentas padronizadas. Isso é fundamental para a gente ter uma ideia do estadiamento de como há essa progressão. Então, essa bateria que eu deixei aqui, tá? Essa bateria é o que a gente usava lá na Santa Casa. Então, eu participei do início do ambulatório de cognição de lá, junto com o professor Haddad, e a gente estabeleceu que, para aqueles pacientes, todos os pacientes que chegassem para a triagem, a gente ia realizar, no mínimo, 4 testes. Entre eles, o Mini-Mental, o teste de Schumann, que é o do relógio, a fluência, e pelo menos um teste funcional. E o teste funcional, ele é importante para a gente ter noção do comprometimento daquele paciente, tá? Uma colega intensivista me perguntou essa semana sobre algum componente que eu poderia dizer se aquele paciente tinha incapacidade para sua decisão, para sua autonomia ou independência. Isso não tem relação direta com a demência ou o momento da demência. Isso tem relação com a funcionalidade. Então, aquele paciente que tem demência, se é possível classificá-lo como um paciente com demência, tá? Não necessariamente ele é incapaz ou ele não tem autonomia naquele momento da doença, tá? Então, o diagnóstico de demência não obrigatoriamente está relacionado a uma dependência ou uma alteração de autonomia, uma perda da autonomia, né, de decidir sobre si próprio, tá? Então, teste funcional, Bartel, Pfeiffer, são importantes. Aqui só para demonstrar o Mini-Mental. Então, é um exame padronizado que já tem bastante tempo, aí tem mais de 40 anos, a gente consegue fazer esse exame em 10 minutinhos com o paciente, super rápido. O teste do relógio de Schumann, esses são 5 notas, são 6 notas contando 0, tá? Esse é um pouco mais complexo. Esse é o teste MOCA, né? É um teste feito no Canadá, e o professor Bertolucci, ele fez a validação dele aqui em 2007, aqui no Brasil, e é um teste que avalia várias áreas, né? Muitos neuropsicólogos até aplicam também esses testes. Ele consegue perceber a produção, a percepção visoespacial. Então, teste do trilho, né? Onde o paciente ele identifica o que cada símbolo desse está relacionado. Então, temos o símbolo alfanumérico 1, letra A e assim por diante, tá? Tem vários testes, esse é um pouco mais demorado, 20 a 30 minutos para aplicar esse teste adequadamente. E aí a gente passa para os exames complementares, e a bateria, ela é infinita, realmente aqui o céu é o limite, tá? Nós temos hoje o básico do básico, então temos que fazer um teste de laboratorial com avaliação sanguínea, desde o hemograma, a parte de eletrólitos, função renal, hepática, a parte reumatológica. Nos trabalhos de revisão mais atuais, eles não incluem apenas a função tireoidiana, mas já incluem alguns anticorpos tireoidianos. Então, entrando nele também como importantes, né, para a avaliação inicial, né? Eles são trabalhos muito americanos, né? Então, já entra também nesses trabalhos a doença de Lyme, né? Aqui no Brasil a gente não vê baixíssima incidência, então talvez não seja necessário. Exame do líquor para todos os pacientes, isso é importantíssimo. Testar celularidade, proteína, avaliação específica de alguns micro-organismos, tá? E, claro, outros exames que sejam para afastar alguma infecção, seja um exame de urina simples, se for necessário, seja um exame da parte pulmonar, ou qualquer outro que se faça necessário. E aqui o exame fundamental, tá? O exame de ressonância, ele é diria, padrão ouro para todas as demências, tá? Principalmente essas demências rapidamente progressivas. A ressonância, a princípio, com contraste, a menos que você esteja pensando
nenhum outro tipo de demência dentro de um padrão mais específico, mas para as demências rapidamente progressivas, a ressonância com contraste ela é mandatória, tá? E aí a gente precisa de algumas sequências muito claras. E aí depende muito mais de o serviço de radiologia ter um protocolo específico para realizar essas ressonâncias. Então, o que eu sugiro sempre aos colegas é colocar na justificativa uma breve história clínica, ou simplesmente 3 palavrinhas suficientes: exame para avaliação de demência, tá? E coloca lá, por favor, fazer o protocolo X, Y, isso ajuda o radiologista, né? Então, nem todo exame para demência se faz um DWI, se faz um ADC, isso é importante, não adianta só fazer ressonância por fazer, tá? É uma dificuldade que a gente tem, e aí, com o radiologista do dia, se conversa, liga e consegue fazer, isso daí é o melhor. O eletroencefalo, teste genético se necessário, e aí, para diagnóstico definitivo, não tem jeito. Se for para diagnóstico definitivo, o único exame é biópsia, mas é o último do último caso, tá? Com relação à epidemiologia e incidência, aqui foram já uma bateria enorme de exames, né? Bateria cognitiva, passou por neuropsicólogo, passou por médico, passou por neurologista, né? Passou pelo clínico, pelo neurologista, chegamos a uma visão geral daquele paciente. E aí a gente não pode, ouvindo ali aquela marcha ali, ouvindo toda aquela situação, ouvindo o bater do casco do cavalo e achar que é zebra, tá? O pensamento do neurologista até, às vezes, é esse, achar que tudo é zebra. Então, a gente ouve o cavalgar e achar que é zebra, não achar que é um cavalo. Por quê? Porque a gente busca o incomum. A nossa realidade do especialista é o incomum. Em geral, o comum já foi visto por uma outra equipe, né? Então, chega os casos que, infelizmente, ou falharam ou que ainda não têm um diagnóstico. São realmente casos mais difíceis. Esse trabalho foi de alguns centros que eu somei e percebam como o N é pequeno, temos um N aí de 900 pacientes. Dentro desses pacientes, 42% foram a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma doença priônica, tá? Outros 24%, já o segundo posto aí, foram doenças neurodegenerativas. Então, foi um Alzheimer atípico, foi um Parkinson atípico, uma doença outra que foi atípica, tá? E em menor quantidade, 5, 6, 4%, então doenças vasculares também atípicas, doenças autoimunes, doenças infecciosas. E muitos desses dados são dados por extrapolação. Como eu falei, como a gente tem um problema de definição, a gente tem que extrapolar dado. Então, hoje a gente percebe que no Brasil tem um único trabalho sobre isso, um pouco mais estruturado, consegue extrapolar um pouquinho a sua estatística, e ele conseguiu perceber que, estimar, na verdade, que as demências rapidamente progressivas totalizariam cerca de 3 a 4% de todas as demências no Brasil, né? Alguns trabalhos semelhantes na Índia e na Grécia, eles estimaram que dos pacientes internados, a incidência é um pouco maior. Então, temos de 24% a 27% dos pacientes internados com demência teriam uma demência que seja uma forma considerada rapidamente progressiva, né? Considerando que no último trabalho populacional, nós tivemos por amostragem, uma estimativa de 40 e quase 44 milhões de pessoas com demência no mundo, né? 3 a 4% de todas as demências seria um número muito expressivo. Então, seria em torno aí de pelo menos 1 milhão de pessoas, tá? E indo, né, em busca, quando a gente escuta lá, em busca do cavalo e não da zebra, né? Então, o que seria o mais comum? E é o que a gente tem que pensar. Doença rapidamente progressiva, temos que ir para o mais comum, para o mais raro, tá? É uma racionalidade de custo, né? Testar todas as doenças raras é algo muito caro. Vamos do mais simples para o mais raro, tá? Então, temos a doença priônica. E como eu falo, o padrão da doença priônica é a doença de Creutzfeldt-Jakob. Então, ela é a doença mais falada nos trabalhos quando a gente lê sobre demência rapidamente progressiva. Então, da doença priônica, elas são doenças relativamente com uma
biologia simples, tá? Não é nada de outro mundo. O grande problema é saber como ela chegou lá. Mas depois que ela está instalada, a sua fisiopatologia é relativamente simples, né? Elas foram descobertas e o nome, prion, não é proteins infectious agent. E aí se tirou o último nome, se juntou parte dos dois primeiros nomes, então é um agente infeccioso baseado em proteína. Ué, mas o que é isso? É um vírus? Não. É uma bactéria? Não. Então, é uma proteína solta, é uma proteína no meio, é uma proteína que pode ser passada geneticamente, ou seja, o nosso DNA tem a própria capacidade de codificar aquela proteína, ela pode ser intrínseca ao ser humano, ela pode ser também adquirida, e aqui está o grande medo, né, da doença de Creutzfeldt-Jakob. Ela ficou muito famosa pela transmissibilidade. Então, é uma das raras doenças genéticas, raras não, pelo menos eu não conheço, pensando aqui por alto uma agora, né? É uma doença aqui de algo que entra no seu DNA, na sua codificação genética, né? E naquela transcrição do RNA para fazer a proteína, ela entra nesse meio e ela transcreve proteínas de forma errônea, tá? Então, ela pode sim ser transmissível. Mas as formas transmissíveis hoje é a grande minoria, tá? Então, uma vez que ela se estabeleceu naquele DNA, e a dificuldade é saber como ela chegou lá, ela pode ser passada geneticamente para os seus filhos, né? Para os filhos do paciente que tem essa doença. Então, ela simplesmente é aquele desdobramento errado daquela proteína, né? E como a gente já viu em toda a classificação, em toda a diferenciação cerebral das suas regiões, ela pode ter qualquer sintoma, porque não depende de uma área cerebral, não depende do neurônio, depende simplesmente de onde esses prions, essas proteínas mal formadas se acumularem, tá? Nos seres humanos, elas têm 3 classificações simples. Uma, a forma da doença priônica esporádica, a forma genética e a forma adquirida. A forma... pronto. E de sintomas, né? Falando da parte cerebral de sintomas. Dos sintomas, os mais comuns, a gente tem aqui no centro dessa figura. É simplesmente um paciente com uma parte motora cada vez mais acinética, paradinho, quietinho, e cada vez falando menos. Um paciente que fala cada vez menos. Ele vai evoluindo para um mutismo. É aquele paciente que inicialmente é muito confundido com uma doença neuropsiquiátrica, um paciente que fica mais apático, quieto, ele não tem mais vontade, ele não sente mais prazer, ele vai ficando quieto na sua, calado, e vai ficando isolado, tá? Confundido muitas vezes por depressão, ou uma doença neuropsiquiátrica, uma doença psiquiátrica pura. E a depender de onde haja o acúmulo do prion, o sintoma a mais vai ser também associado. Então, se for envolvimento mais cerebelar, pode ter ataxia, dificuldade para marcha, para equilíbrio. Se tiver acúmulo no hospital, vai ter alucinação visual. Se tiver alteração, acúmulo no temporal, que tem muito também, logo vai ser afetada a parte de memória de curto prazo, de trabalho, memória imediata, vai ser também afetada a questão da audição, delírios auditivos podem ocorrer, é menos frequência, mas pode ocorrer, tá? Dentro daqueles subtipos que eu comentei, nós temos a doença priônica esporádica, tá? Nessa, como eu falei, simplesmente o misfold, que é o erro do desdobramento da proteína. A proteína que ela passa pelo ribossomo para essa sua transcrição, ela sai em formatos específicos, tá? E esse formato é o formato funcional, é um aglomerado ali de aminoácidos. Então, caso aquele formato não seja adequado, ele vai ter que ser clivado, né? E ele vai ter que ser degradado. E aí foi um grande problema lá em 2019, 2020, quando alguns trabalhos, não sei se vocês lembram, sobre
heat shock proteins, né, as proteínas com choque térmico, né? Então, essas proteínas são desse tipo, proteína ubiquitina, sistema proteação ubiquitina, são as chaperonas. Então, as chaperonas, elas são outras proteínas que têm capacidade de clivar, na verdade é um complexo proteico, que tem capacidade de clivar as proteínas mal formadas. Então, em tese, esse choque heat proteins, quanto maior a quantidade dela, em tese, eles teriam a maior capacidade de degradar esses substratos errados do desdobramento mal feito da proteína. E a gente vai ver que esse tipo de proteína, ou priônica, ou mal formada, ou aglomerada, ela existe em diversas doenças. Tá? Então, foi uma febre lá em 2019, 2020, antes da pandemia ainda, até que precisou a ABN fazer anúncios, aparecer na televisão, reportagem, etc., de alguns charlatões aí falando que seria a cura de tudo, né? E voltando aqui, então a gente tem a forma esporádica é simplesmente isso que eu comentei. Então, a forma clássica, que o problema, apesar de a biologia ser simples, a causa inicial é desconhecida. A pessoa não tem uma herança genética, não tem um pai, uma mãe que tem alguma coisa, não tem nenhum outro familiar, não teve a ingestão de nada contaminado, conhecido, né? Não tinha nenhum risco de mutação, mas de uma hora para outra surgiu uma mutação na sua transcrição, nos seus fatores de transcrição, e simplesmente uma proteína saiu mal formada e dali para frente foi só para trás, né? Então, sintomas típicos são da instabilidade postural, desequilíbrio, déficit amnético, que é déficit de memória, identificação do raciocínio, distúrbios neuropsiquiátricos, muito associado à ansiedade, muito associado à depressão. Infelizmente, a sobrevida é muito curta, a maioria dos pacientes morrem em torno de 1 ano. É a forma mais comum, né? Geralmente acomete pessoas acima dos 60 anos e é muito raro abaixo dos 40 anos. Uma incidência aí de em torno de 3 pacientes a cada 2 milhões de pessoas. A sua forma genética, que é a forma familiar, então, nessa figura a gente tem aqui um substrato neuronal com vacúolos, e no seu centro aqui uma soma, né, que é um corpo neuronal com diversos aglomerados fibrilares aqui dentro, tá? Então, essa forma familiar é a forma mais fácil de entender o porquê que existe uma transmissão hereditária, tá? Então, o pai ou a mãe sofreu uma mutação genética, naquele momento não houve ainda uma ativação da doença no pai ou na mãe, ou eles faleceram por motivos outros, e não deu tempo para a doença se desenvolver, tá? Porque entre ter essa alteração genética e ela se desenvolver, existe 2 situações diferentes, que uma é a latência e outra é a penetrância, tá? Então, a latência depende de quanto tempo chegou naquele período, naquela parte do DNA para ele deixar de ser silencioso, tá? E existem várias situações que influenciam isso, e outra é a penetrância, em quais células ele está presente, e até quanto tempo ele leva para chegar até o cérebro, tá? Sintomas são muito semelhantes, a diferença é a sua evolução, muito mais lenta. Tem casos relatados de pacientes que viveram 15 anos, mas passaram os últimos 10 no estado vegetativo. Apenas 15% dos casos são desse tipo familiar, né? A forma adquirida, que essa foi a mais famosa aí durante muito tempo, né? Que é a própria variante mesmo, Creutzfeldt-Jakob, que foi o que motivou o nome, né? Foi essa variante aí que é a mais famosa, e ela sim é uma forma adquirida. Então, a ingesta da carne contaminada, tá? A encefalopatia espongiforme da vaca, chamada vaca louca. E aí, aqui a gente vê uma outra situação, que diferente de latência e de penetrância, aqui a gente tem a incubação. Nessa situação, por ter sido algo transmitido, então a incubação é algo importante. Então, lá nos anos 80, nos anos 90, tivemos vários surtos no mundo de vaca louca, principalmente na Inglaterra, e a gente consegue ver nesses gráficos como cerca de 10 a 15 anos depois, a incidência de doença priônica adquirida foi enorme, né? Passando a diminuir com o tempo, e desde 2012
praticamente vemos pouquíssimos casos da forma adquirida. Então, tivemos anos com nenhum caso, e 2016 a 2019, da forma adquirida, foram 3 casos, todos de pessoas que tinham suspeita de ingestão naquela época, de carne contaminada. E aqui esse gráfico de baixo é muito interessante porque é justamente o que a gente vê em gráfico da Covid, né? Então, acontece alguma coisa para depois essa causa cair e a consequência subir. Então, aqui, na linha azul, é a vaca louca, a incidência da vaca louca nos bovinos, né? E aqui, na outra parte, a incidência aí de doença priônica no ser humano, tá? Então, diagnóstico de vaca louca nos bovinos é, infelizmente, realmente sacrificar e a carne não pode servir para o uso, né? Esse estudo, ele é muito, muito interessante, que a gente falou sobre tempo de incubação, né? Então, ainda temos várias pessoas, já que a gente tem uma incubação de até 40 anos, que talvez carreguem, né, o prion, mas que não tem a doença, né? Ou a gente não sabe até quanto tempo vai ter ou não vai ter, depende se sobreviver até lá, né? Por algum outro motivo falecer antes. Então, nessa situação aqui, são 3 trabalhos que feito em material que os cirurgiões tiraram lá o apêndice, né? E esses, ou as tonsilas também, tonsila mesmo aqui da amígdala, da garganta, e aí durante as avaliações anatomopatológicas, o patologista resolveu testar lá para prion também, até que se fez um trabalho e testou mais pacientes. Então, eles perceberam que diversos pacientes assintomáticos, jovens, tinham algum tipo de alteração, de mutação priônica, ou no seu apêndice ou na sua tonsila, tá? Ou seja, fica a grande dúvida, aquele paciente daqui a 10, 15, 20 anos vai desenvolver a doença priônica? Quais fatores estão relacionados à expressão ou não desses genes e ter a doença ou não? Isso não se sabe. E o caso mais emblemático são uma cultura de um povo muito fechado na Papua Nova Guiné, que na década de 50 e 60 foi um povo que foi descoberto, até um pouco antes disso, e muitos dessas pessoas que moravam lá tinham uma doença semelhante à doença priônica, até que se descobriu, estudos culturais, que eles tinham canibalismo como cultura. Então, como eu posso dizer, para homenagear os mortos, eles comiam pedacinhos dos mortos, né, da família, para que eles vivessem lá no corpo deles para sempre, né? Então, relacionado ao consumo da carne humana, né, essa cultura deles era algo bom para eles, e que quando um deles desenvolveu a doença, acabou que ao longo do tempo toda a cultura, toda a região desenvolveu algo semelhante, né? Existe uma outra forma, essa aqui é muito, muito, muito rara mesmo, que é a doença priônica adquirida de forma iatrogênica ou de forma relacionada à saúde. Isso era muito comum na década de 80, 90, junto aí também com HIV, algumas situações de hepatite, quando não se fazia teste, não sabia, não tinha os cuidados devidos com transfusões, transplantes. Naquela época, o hormônio pituitário, né, principalmente o hormônio do crescimento, ele era extraído realmente de pacientes que tinham falecido e fazia um extrato da pituitária para tirar o GH. Hoje é sintético, da mesma forma que a insulina também, por muito tempo, foi retirada de animais para fazer insulina, hoje também é sintética. Então, era uma outra era aí que felizmente, eu não estava presente. E tem um fluxograma de suspeição, então suspeitou da doença de Creutzfeldt-Jakob, encaminha para o centro de referência, encaminha para o neurologista de referência, buscar fatores de risco, realizar os exames mais importantes e orientar, né? Infelizmente não tem tratamento específico, orientar, tá? E aí acho que é importante até para a parte multidisciplinar, para todo mundo ficar ciente, são dos cuidados com os prions, né? Já tivemos pacientes com suspeita, acho que foi confirmado já há algum tempo atrás, não foi um paciente meu do hospital, mas já tivemos também em outro hospital paciente com doença priônica confirmada,
Mas, dito tudo que eu falei agora, fica muito claro que a forma adquirida da doença priônica não se pega com contato social. Pode pegar na mão do paciente, pode falar com o paciente, pode falar próximo. O contato social não transmite o prion, tá? O prion, ele seria algo transmitido semelhante ao HIV, por exemplo, seria por tecidos, né? Mas ainda é mais específico, seria por tecido com relação com grandes neurônios, ou paciente, ou tecido cerebral mesmo. Então, é algo difícil de ser transmitido. Mas é todo cuidado com secreção e assim por diante. Novamente, contato social não transmite, né? E aí, até quando houver acidente perfurante, por exemplo, né? É lavar a área, e a gente tem um grande problema, porque o prion, ele não é suscetível a álcool, a sabão, não é suscetível a clorexidina. Então, é lavar ou com hipoclorito de sódio mesmo, ou com hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio também. Tá? Então, são as duas substâncias que são possíveis de matar aí o prion, de saturar o suficiente para que ele não seja transmissível. E aí, a gente vem para a segunda parte da aula, mais breve um pouquinho, que são os diagnósticos diferenciais. Então, a gente já falou sobre a definição, a gente já falou sobre a doença principal, que leva à demência progressiva, mas a gente tem uma gama de doenças aí também associadas. O diagnóstico diferencial tem até um acrônimo ele está presente em todos os trabalhos, e até em aula dos próprios professores que fizeram os trabalhos, que é o vitamins, então as vitaminas, né? Então, esse acrônimo ajuda a gente a perceber que qualquer coisa pode levar a morte celular. Então, a gente tem vários tipos de apoptose, de morte celular, por necroptose, ferroptose, piroptose, associada a acúmulo celular, netótico e assim por diante. Então, qualquer coisa, e por fluxo e por isquemia, qualquer coisa pode gerar morte celular. Então, esse acrônimo ele vai tentar cobrir tudo isso. Onde é que entrariam os prions? Ele entraria aqui, nessa parte do acrônimo, o diagnóstico diferencial no N, né? Então, dentro desse fluxograma é a mesma coisa. Então, sempre lá em primeiro lugar vai estar o prion, então essa não é a nossa zebra, que é o nosso cavalo, e todo o resto vai ser a nossa zebra, aí a gente vai procurar o que é raro, tá? Então, dentro dos vitamins do V, da parte vascular, então, acidente vascular atípico, múltiplos acidentes vasculares sequenciais, então, tudo que tiver alteração vascular, onde possa ter um decremento do clearance amiloide, hipofluxo, microinfartos, embolizações, pode causar demência, tá? Uma situação bem clara aqui é a angiopatia amiloide. Ela é uma causa de microangiopatia, onde existem tanto situações de microinfartos, quanto nessa sequência de ressonância a gente está vendo como se fossem vacúolos hipointensos, que seriam onde sangrou, tá? Então, angiopatia amiloide, trombose venosa cerebral, hiperfluxo. Nessa imagem a gente vê o hiperfluxo por Kicking, por web, carótida web, uma rede de carótida. Então a gente tem dentro da sua camada interna uma rede ou um prolongamento onde aquele fluxo daquele vaso ele impede um adequado fluxo, fazendo um turbilhonamento do sangue, gerando a estase sanguínea naquela região, gerando trombos, tá? Então, carótida web tem várias descrições, está associada à demência e AVC também, tá? Tivemos um caso assim no hospital, foi abordado pela pessoal da vascular, com melhora. Temos também esses casos de alterações vasculares do formato das carótidas, tanto externa quanto interna, e para a gente o que importa é a via interna, mas a relação entre elas e na sua angulação. Então, carótidas internas fazendo angulação, carótidas internas no seu trajeto extracraniano, fazendo ondulações em mola, ou kicking, né, mesmo, eles podem fazer essa alteração, podem fazer a dificuldade, né, o hipofluxo. Tá? Outra coisa
são fístulas durais arteriovenosas. Então, essas fístulas elas vão roubar fluxo com nutriente, com a oxigenação, e vão fazer com que aquela área cerebral fique também com menor fluxo, com menor nutrição, etc. Ela vai também sofrer com isso. E as vasculites também entra aqui no V, tá? A parte de vasculite, ela é muito interessante porque ela tem um componente autoimune também associado muitas vezes, né? E é muito difícil de diagnosticar. Esse protocolo de ressonância é um protocolo que eu tive até o prazer de aprender junto com quem escreveu esse artigo. Esse artigo foi pelo professor Pacheco, lá do Santa Casa. Ele escreveu e publicou no Arquivo de Neuropsiquiatria em 2020. Eu estava lá na Santa, quando eles escreveram junto com o professor esse tipo de sequência, que é para avaliação de vaso. Então, a gente consegue ver nessas imagens específicas, tanto um corte transversal, com a parede do vaso hiperrealçada, como cortes transversais, pegando também, longitudinais, desculpa, pegando a parede bem realçada, né? Então, temos todo o vaso hiperrealçado. Isso é uma alteração inflamatória do vaso, tá? O I, do início ali da primeira sílaba, a gente tem infecções e inflamações outras, então entra aí HIV, sífilis, Lyme, que no Brasil é um pouco mais rara. Nós temos a síndrome de Busch-Chiari, que é uma síndrome semelhante, as encefalites ou parasitárias. Essa imagem da internet, eu não consegui nenhuma no meu arquivo pessoal, mas é de sífilis, tá? É um cometimento muito atípico de sífilis. Aqui, o famigerado carrapato, que dá essa lesão em alvo e pode causar diversas complicações. Então, vários artistas famosos que tiveram doença de Lyme aí, trata com antibiótico, tá? Aqui, a gente tem um achado do líquor, que é o criptococo, né? O criptococo, ele é um tipo parasitário altamente transmissível. Ele se cai na bancada do laboratório, ele fica lá, não sai, tem que limpar, tem que ter muito cuidado. O bom que, apesar dele ser muito duradouro, e para aquela transmissibilidade ser efetiva, precisa de uma carga de patógeno muito grande, tá? Se eu aspirar só um bichinho desse, não vai ter muita coisa, mas se aspirar um monte, né? E essa aqui é poliocisticercose, né? Então a gente vê as várias bolinhas ali dentro do cérebro, esse corte da peça. Então aqui cada vez mais perdendo o cérebro, quem perde o cérebro perde função, tá? No T, tóxico metabólico, medicações, parte hormonal, encefalopatia hepática também, vitamina B12, muito importante, né? Da parte A de vitamins, a parte autoimune, então é a mediação por autoanticorpos, né? Então, isso é muito interessante porque isso agora parece ser o futuro, tudo agora é imunobiológico, imunidade, tratamento de câncer com anticorpos específicos, e nessa brincadeira toda, os anticorpos podem atacar tudo, então a gente percebe que qualquer alvo pode ser possível. Então, já tem diversos anticorpos mapeados, tanto intraneuronais quanto de membrana. Então, nessa imagem aqui da New England, a gente percebeu que o autor foi muito, muito feliz quando ele conseguiu descrever onde essas lesões, onde esses anticorpos atingem. Então, ele entra no cérebro e consegue fazer a apoptose mediada ou por ADCC, né, a imunidade mediada por ligação de célula efetora ao anticorpo, ou diretamente pelo anticorpo. O anticorpo se liga ao receptor e ele fica inativo, né? E aqui temos vários padrões de imagem. Quando a gente olha uma ressonância, fica aquela discussão filosófica do padrão de imagem. Então, precisa ter muito olho, muito costume, várias imagens, aí a gente fazer um arquivo cerebral mesmo de perfis de imagem, para conseguir entender quando uma imagem é mais sugestiva de uma coisa ou de outra, né? Então, essa é a função do especialista. Então, uma ressonância bem feita, com um protocolo bem feito, consegue dar esse padrão. Então, a gente vê que uma encefalite anti-MDR que acabou evoluindo com uma demência rapidamente progressiva, mas que inicialmente a ressonância era praticamente limpa, né? A gente vê um machado bem bonito aqui também, com os núcleos da base bem hiperintensos por
uma alteração que foi identificada depois como um anticorpo dopaminérgico, e assim por diante, temos vários, né? Um recentemente descoberto, que é esse aqui, são anticorpos anti-MOG, que não são neurônios, né? São os oligodendrócitos, são células gliais, são células da estrutura, na verdade, que suporta os neurônios, e essas células também têm uma função importantíssima estrutural de regulação de conexões, e ela também pode causar tanto encefalite, quanto encefalopatia, quanto a própria demência rapidamente progressiva. Tá? O M seria metástase, seria neoplasia também associada. Então, os mais comuns de confundirem e evoluir dessa forma são os linfomas, sistema nervoso central. Então, aqui a gente tem o mesmo paciente com várias sequências de imagem de linfoma. Então, desde de um T2, um T1, uma sequência com uma DCC, um DWI, na verdade, uma DCC, aqui em cima a gente tem um flare, um T2 e um flare, tá? Então a gente vê em cada uma coisa. Então, por exemplo, às vezes a gente vê discussão sobre o flare ele não consegue ver restrição, então isso pode confundir. Muitas situações inflamatórias do flare, ele acaba sendo normal, tá? Mas quando a gente vai ver o DWI, a gente vê que tem restrição, tá? A parte do segundo I de vitamin seria por intervenção, ou seria algo iatrogênico, né? Então seria algo relacionado à saúde que causou essa demência rapidamente progressiva. Então são medicações, lítio, por exemplo, algumas outras intervenções nessa imagem, por exemplo, eu coloquei aqui uma derivação ventriculoperitoneal, que provavelmente em uma situação de hiperdrenagem ela acaba dando uma alteração de baixa pressão licórica e causando hipofluxo por um outro tipo de mecanismo, e assim também seguindo com a demência, tá? E aqui o classicão, né? Esse é o classicão, seria o nosso N, a doença neurodegenerativa. Então são as doenças clássicas, essa sopa de letrinhas todas aqui, que eu até fiz questão de não colocar especificamente cada uma, tá? Mas elas têm algo em comum. Elas são formadas por acúmulo de substâncias que são maléficas ao tecido neuronal, seja o neurônio ou células da glia, tá? Então, a própria doença priônica, né, o Creutzfeldt-Jakob, a doença de Alzheimer, o Parkinson, o DFT, que é a demência frontotemporal, DCL, que é a demência por corpúsculo de Levy, a DBC, que é a demência córtico-basal, e PSP, que é a demência progressiva, né? Encefalopatia crônica traumática, que é a doença do boxeador, daquele jogador de futebol americano também, tá? Acabando, estamos no S, de vitamins em inglês, temos as SAGES, que seriam as epilepsias, outras doenças sistêmicas, e o spinal fluid, então doenças relacionadas ao líquor, né? A epilepsia seria facilmente percebível eletroencefalografias seriadas, as sistêmicas seriam mais por um fator indireto. Então, a gente sabe hoje que a cardiopatia ela tem aumenta o risco de evoluir com demência em pacientes que têm cardiopatias muito graves, seja por uma amiloidose, apenas com cometimento cardíaco, seja por uma função de ventrículo esquerdo muito baixa, seja por FA. FA também causa muita demência, e não só apenas AVC, tá? E aí o clássico também do sistema ventricular. No sistema ventricular a gente tem duas situações muito bem claras, né? A gente tem a HPN, que é a hidrocefalia de pressão normal, então temos a tríade da HPN, então seria aquele paciente com demência, com ataxia e com incontinência urinária. É a tríade clássica da hidrocefalia de pressão normal. Geralmente eles costumam evoluir em torno de 1 ano, então cai aí na nossa definição de demência ardente progressiva, e é facilmente tratável, né? Coloca uma válvula bem alocada e com uma pressão adequada, resolve o problema, né? Vários estudos mostram que
A derivação ventriculoperitoneal resolve o problema quando instalada com no máximo de 2 anos de instalação do primeiro sintoma. E aqui é o contrário. Essa aqui é uma situação, eu vi há muito tempo de um professor que teve um caso semelhante, eu nunca peguei um caso desse. Aqui é uma situação de uma hipotensão, né, baixa pressão intracraniana. Então, esse paciente tem uma perda de líquor por algum espaço, e essa perda de líquor desproporcional à sua produção gera uma baixa pressão intracraniana. Essa baixa pressão por líquor, para alteração licórica, ela só pode ser percebida pela medição da pressão, ela vai ser inferida, ou pode-se buscar onde houve essa perda. Então, pode ser feito a mielografia, então, um exame por radiologia, e outro, pode ser feito também a cisternocintilografia, onde é feita a punção lombar do paciente, injetado um radiofármaco, esse radiofármaco ele vai lá para a medicina nuclear, é feito lá a cintilografia e avaliado por onde tem escape desse líquor, né? Muito interessante para avaliação de fístulas. E tratamento, então, para a gente encerrar aí, é tratar a causa. Eu não vou vou explicar nenhum tratamento, né? Porque é tratar a causa. Então, acho que a mensagem principal é que a gente pense nisso, que a gente consiga ter uma ideia, uma possibilidade, uma visão de que demência não é tudo igual, existem muitas demências tratáveis, né? Sífilis tratável, demências autoimunes, na sua maioria tratáveis, então temos muita coisa tratável, não é porque uma grande parte ela não tem tratamento que a gente vai abandonar todos os pacientes e achar que ele já está condenado a viver numa cama, infelizmente entrar no quadro paliativo por isso, né? Então, quanto mais cedo esse diagnóstico, melhor a recuperação da função, né? E muito dessas causas que não são neurodegenerativas, se a gente for analisar, a gente conseguiu perceber duas grandes situações, né? Então, quando não é estrutural ou não é neurodegenerativo, em geral, tem inflamação. Se tem inflamação, corticoide. Então, você não sabe o que tem, mas anticorpo tem. Então, para neurologia, funciona muito bem para muita coisa. Então, descartadas várias causas, descartadas causas infecciosas, descartadas causas neurodegenerativas atípicas, pulsar não vai fazer mal, tá? Para um paciente, entre ficar acamado, perder função, ou ter o mínimo risco de uma pulsoterapia, né, até as angiopatias amiloides respondem a pulso também. Então, é um pensamento. Um dos trabalhos cita isso, mas lá é muito fácil nos Estados Unidos fazer um painel de anticorpos, né? Isso a gente não consegue fácil, tá? Deshospitalizar o quanto antes. Esse paciente tem que ir para casa o quanto antes, né? Mesmo que seja degenerativo e não tenha tratamento, mesmo que tenha tratamento, ele tem que ser ao hospital, tá? Senão é só infecção e só piora. E por último, novamente, tempo é cérebro. O objetivo é sempre preservar a função. São muitos desafios aí. O custo é muito alto, nosso acesso é um pouco restrito. E acho que para mim é não se satisfazer enquanto não achar uma resposta, né? Então, esses pacientes merecem sim aí de um diagnóstico e merecem que tenha uma intervenção. É uma tentativa. Enquanto tiver essa sensibilização, que eu acho que essa é a mensagem, eu não quero que todos saiam aqui sabendo tratar tudo isso, mas ter essa percepção, tá? E eu acho que é isso. Até já passei um pouquinho do tempo aí. Queria agradecer, pessoal. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida... Eu tenho. Giovanni, eu tenho aqui. Diga aí. Vivi, já pode? Respondeu, eu vou Manda fazer. bala aí, Nilson. É contigo. É contigo. Porque, assim, só para lembrar, assim, porque como a gente está vivendo uma... Assim, eu vou falar pelo tempo que eu tenho de serviço. Uma progressão mesmo de complexidade nos nossos pacientes. Tá? A gente tem visto isso, a gente tem experimentado isso tanto de uma forma ferida e não aferida do contexto clínico ou quantitativo que a gente está vivendo. E, assim, como eu não sei
quantos não estão ou não são de serviço, a gente teve recentemente casos de suspeita de quadro demencial relacionados a HIV, relacionados à doença oncológica, doença autoimune. Então, assim, na verdade, isso me parece algo que já vinha meio que pairando e a gente ainda não tinha uma clareza do que estava acontecendo, sabe, Gilvan? Isso, infelizmente ou infelizmente, sobra para você essas encrencas todas, que a gente vai atrás de saber, entender um pouco mais do que está acontecendo, você sempre ajuda. E assim, eu acho, cara, que tem um momento que está por vir, é essa pergunta que eu queria fazer, na verdade, que é com relação ao Covid, né, cara? Toda vez que você está lendo alguma coisa de Covid tardio, Covid prolongado, enfim, está surgindo alguma coisa nova, e eu, particularmente, não duvido que a gente vai ter algumas coisas relacionadas a isso, como sequela de Covid. Essa é a pergunta. Ele já tem alguma coisa analisando aí como sequela de Covid? Não só agudo, não, tá? O Covid tardio também. O Covid tardio, ela tem uma situação em relação à fadiga e há um tanto de letargia, mas é algo que não foi progressivo. Então, a gente tem alguns trabalhos, eu acho que talvez o maior, com 2 anos e pouquinho, dos pacientes logo daquelas primeiras ondas fora do Brasil, ainda na Europa, onde eles permaneceram com uma alteração, uma redução do seu raciocínio. Então, a gente sabe que inteligência mede de várias formas, mas se a gente puder medir pelo QI, por exemplo, então são pacientes que caíram ali em 2 scores do eixo do desvio padrão deles, então eles saíram do desvio padrão dele para menos 2 scores, tornando o seu QI, se a gente usar essa métrica, menor ou menos rápido, digamos assim. Só que foi algo pontual, não foi progressivo. Isso já tá bem estabelecido. E uma outra situação que tem no trabalho, que a gente vê para doença inflamatória crônica, é algo chamado de lassitude. Lassitude é até difícil de descrever, é como se fosse uma mistura de fadiga com anedonia. Então, o paciente ele não tem a vontade e ainda quando vai fazer, ele tem a fadiga, então ele cansa. Então, aí já é um padrão inflamatório físico. Então, a gente tem uma redução letárgica de raciocínio e essa lassitude, né, como eles colocaram nesse termo que eu acho até bem bonito, e a gente vê o paciente com esses 2 problemas, né? Então, o paciente, mas assim, o fato é que não progride. Então, aconteceu, eles ficaram com déficit, ficaram com essa alteração de raciocínio e física, mas o importante é que não progride. Então, ele vai ter que buscar outros métodos, né? Seja uma terapia ocupacional, seja uma terapia física, educação física, para poder, digamos assim, ganhar novamente. Eu não sei até que ponto essa função vai ser recuperável. Beleza, então nada progressivo, né? Bom, vamos mais para frente. Eu ainda acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais de tempo. Mas que bom que não tem nada mais grave. Não, isso pode ser que para frente surpreenda. Não tem como a gente saber agora, é muito recente, né? E assim, cara, com certeza, assim, você veja, nosso papo que a gente tem hoje, cara, com o compensado que a gente tem hoje, como a neurologia, ela tem sido mais demandada, né, Gilmar? A gente acostuma muitas vezes que aquele vozinho já era demenciado e a gente esquece de olhar, pode ter alguma coisa piorando esse quadro dele, né? A gente pensa na coisa aguda, mas cronicamente a gente não consegue analisar. Bom, acho que valeu, João. Acho que valeu pela aula, cara. Acho que esses alertas foram bem interessantes. Valeu. Muito bem, as ordens. Não diga não, eu chamo você todo dia. Eu ia falar a mesma coisa, não fala as ordens não, que eu vou chamar, hein? Vivi, aproveita agora, desde que ele tá às ordens e já bota alguma coisa a mais para ele. Pois então. Eu já tenho a foto no mini currículo, vai ficar rápido agora. Só me dá o título e eu mando bala, entendeu? Eita, lasquei. E vamos aproveitar que a gente está tendo também agora vários pacientes internados para Gilvan investigar doença desmielinizante. Vamos colocar né? Você também. Caramba, eu vi esse mês aí, foram vários. Foi. Eu tô sempre que eu dou uma olhadinha no TRR, eu tô vendo que você tá investigando bastante. E é algo que a gente não pensa muito, principalmente quando vem com as queixas inespecíficas, sabe? Então fica aí a sua próxima aula. O próximo tema. O próximo. Mas foi ótimo, Gilvan, muito boa. Bacana. Valeu, obrigado. Até vi, eu tinha falado com a Tati. Pode falar, Silas.
Não, era justamente só reforçando, era justamente o que eu ia falar aí, e a Helena acabou roubando a fala aí, porque estava no plantão com ela e ela curiosa esses pacientes, e coincidentemente chegou essa nova paciente aí no domingo à noite, com essa suspeita de doença desmelinizante, era isso que eu ia falar. Eu acho que esse é um excelente tema. Esse de hoje, para mim, o meu testemunho é assim, foi uma abertura, abriu meus olhos, né, para um campo que realmente eu tinha pouco conhecimento, não vou mentir, né? Para mim, demência, como você falou, tem aquela história da idade é compatível, se está uma coisa muito progressiva, chama o neuro, entendeu? Mas, realmente, hoje eu já vou chamar, já adiantando alguma coisa da vida de vocês. Boa. Obrigado. Não, e assim, ainda vamos um pouco mais além, sabe, Silas? Eu acho que a gente estigmatiza aquela questão do louco, né, cara? Pô, já era louco. E a gente começa a pensar que pode ser que o cara não seja louco, na verdade. Ele tem alguma coisa, não é psiquiátrica, é mais neurológica ou neuropsiquiátrica, que nem propriamente psiquiátrico isolado. A gente talvez precise pensar um pouco mais fora da casinha, da caixinha. Amanhã tem uma avaliação para você, viu, Gilvan? Então, e apimentar isso, vou né? pedir a Esse é avaliação de Suzani e como é o nome dela, da outra lá, da sua paciente, Nilson, para ele avaliar, então. Lascou. Mas para apimentar essa discussão, né? Toda doença psiquiátrica, ela não tem um componente estrutural, seja um neurotransmissor, seja um padrão inflamatório. Isso é interessante. Isso, se até a própria psiquiatria puder estar junto com a gente para estudar um pouquinho isso aí, né? Acho que agora com esse novo, talvez, convênio apoio, vamos botar aí nessas aulinhas também, aí o pessoal lá da clínica. Não, vamos fazer sessões neuropsiquiátricas, fique tranquilo. Deixa comigo. Valeu. Pessoal, eu coloquei no chat um link para uma lista de presença. Por favor, não esqueçam de clicar e preencher. É só botar o nome e checkbox, tá bom? Depois a Nilson vai precisar desses dados aí mais para frente. Vivi, deixa eu só achar aqui que eu não achei nada. Já fiz, tá aí, chefe. Lá, abre o chat aí, tá logo aí. Só clicar. Achou, Nilson? Claro que não. Já achei, já vi lá em cima, tá aqui em cima. Já vi aqui, Vivi. Valeu. Pessoal, um bom descanso para vocês. Se não tiver mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode descansar, né, Nilson? Com certeza, Vivi. Mas valeu. Tá Parabéns, Ivan. Valeu, Abraço. pessoal. Obrigado aí. Boa noite. Tchau.